capítulo de número 4, versículos 1 ao versículo 7. Eu vou ler ali na projeção. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entre e feche a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas a enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, fala comigo nesta noite. Nós precisamos ouvir a tua voz. Olha o coração de cada crente, revela as profundezas da tua palavra, manifesta o céu na nossa vida. É o que queremos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. O tema da mensagem hoje é: não peça milagres, provoque milagres. Qual é o tema? Não peça milagres, provoque milagres. Eu quero te dar um bem-vindo nesta noite a uma vida de vitória. Eu sempre digo que mais importante do que receber uma vitória, irmãos, é viver uma vida de vitória. O momento mais paupérrimo da vida cristã, ou dos cristãos, talvez seja do nosso século, e principalmente dos brasileiros, porque os cristãos brasileiros, eles vivem em fila de milagres. Os cristãos brasileiros vivem em fila de campanhas. Os cristãos brasileiros vivem dando dinheiro para quem lhes promete milagres. Um certo dia eu fui visitar uma pessoa que diz: olha, uma cristã, uma irmã lá de Portugal ligou pedindo oração porque precisava de um milagre. E aí eu indiquei a ela um pastor para orar, e passei o nome do pastor, pedi o pastor para passar o nome, passei o nome, ela ligou para o pastor, e o pastor disse: eu vou orar por você, mas antes faça um pix de R$1.500. E ela estava muito triste e disse: pasme, a minha amiga fez o pix, para que o pastor orasse por ela e determinasse o milagre na vida dela. Então essa é uma situação que nós estamos vivendo nos últimos dias. E isso revela, queridos, um desconhecimento profundo do propósito da cruz de Cristo. Isso revela um desconhecimento profundo do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque com a salvação outorgada por Jesus, nós tivemos acesso não apenas ao milagre, mas à fonte de milagre. Nós alcançamos o acesso não ao milagre, mas nós fomos transformados em provocadores de milagres, em agentes de milagres. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, ele elenca ali uma série de dificuldades que nós poderíamos passar. Ele mostra ali que pode haver fome, pode haver guerra, pode haver tribulação, pode haver até morte, mas ele diz: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós não fomos chamados para viver momentos de vitórias, mas nós somos chamados para viver
uma vida de vitória. Só quem está no culto, diga glória a Deus. Estou vendo muitas crianças andando, estou vendo gente dispersa, e eu gostaria que você parasse para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. As crianças estão indo para a salinha, vão lá aprender a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, é importante que nós entendamos isso. Nós podemos ser uma fonte de milagres. Nós podemos atingir um nível onde nós vamos viver acima do possível, atingir o inatingível. Esse é o ponto que Deus quer nos levar. Esse é o nível de espiritualidade, esse é o nível de cristianismo que Deus quer nos trazer. Nós precisamos caminhar para esse nível de elevação da vida cristã. E eu aprendo com Eliseu, nesse contato que ele tem com essa viúva, nesse momento tão difícil da vida dela, que ele tira ela daquele nível e traz ela para o nível de uma vida de vitória, de uma vida de milagre. Aquela mulher que vai até o profeta para buscar um milagre, Eliseu diz: tu não serás alguém que peregrina atrás de um milagre, mas tu serás alguém que vai provocar milagres pelo resto da sua vida. Aí Eliseu: mas eu sou viúva. Não interessa, tem uma fonte de milagre dentro da sua casa. Ah, Eliseu, mas eu tenho um problema. Não interessa, se teu marido temia o Senhor, você conhece o Deus do teu marido e vai ter um encontro direto com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Aí eu aprendo, qual é a primeira lição? Mantenha o texto para mim, por favor, ali, Gabi. Glória a Deus. O versículo 1: aquela mulher, das mulheres, dos filhos dos profetas, era uma mulher que vivia da obra. Era uma mulher que o seu marido vivia integralmente ocupado no reino de Deus. E ela vai dizer, pode manter o versículo 1. Glória a Deus. Ela clama a Eliseu e diz: meu marido morreu. A morte do marido era um problema grave demais. Porque uma viúva em Israel não era como uma viúva hoje, que às vezes até melhora de vida, né? Diz o pessoal por aí que tem mulheres que ficam viúvas e ficam mais bonitas, passa a se arrumar, passa a melhorar, porque às vezes aquele seguro que o marido pagou sai com a morte dele, o FGTS, o acerto da empresa, né? Aquela pensão por morte ajuda em muita coisa, além de diminuir 50% da despesa. Então as mulheres hoje têm aí um sistema de proteção, que é o sistema da Previdência. Mas imagine, queridos, há quase 4.000 anos atrás, a situação aqui era totalmente diferente, porque não havia um sistema de previdência para socorrer a mulher. As riquezas, muitas das vezes, não ficavam sobre o poder da mulher. Ela precisava ter um homem para que se mantivesse a sua provisão, se mantivesse o cuidado, se mantivesse a sua segurança. Se ela tivesse um filho maior de 20, 25 anos de idade, aquele filho sim era o arrimo da família, herdava e passava a cuidar da sua mãe. Mas aparentemente os filhos dessa mulher ainda não eram maiores, não tinha maioridade civil judaica. E aquela mulher agora está diante de um problema muito grande. Ela tem um problema emocional porque ela perde seu marido. Ela tem um problema econômico porque ela perde a sua provisão. Ela perde o cuidado. Ela perde, queridos, aquele que prover para sua casa. E ela tem um problema social porque ela está devendo na sociedade. Ela está devendo para alguém. E a lei mosaica, ou a lei daquele país, dava direito ao credor de executar a dívida, tomando talvez alguns bens daquela pessoa. Mas se aquela pessoa não tivesse bens, ela ia pagar, queridos, com filhos. E a única coisa que aquela mulher tinha agora eram os seus 2 filhos. Porque o marido não era fazendeiro, o marido não era industriário, o marido não era empresário, o marido era um simples profeta. E os profetas viviam de doações, os profetas viviam de ajuda, os profetas viviam da provisão de Deus.
o profeta Eliseu, que coordenava a escola de profetas, aquilo que ele recebia, ele precisava distribuir com seus alunos. Veja que é diferente do sacerdote, porque o sacerdote tinha os dízimos, o sacerdote tinha as ofertas que se traziam para o templo, mas o profeta não. O profeta dependia inteiramente do cuidado de Deus. E em tempos de corrupção nos palácios dos reis, os profetas que eram fiéis ao Senhor, eles eram os que mais sofriam, porque eles não falavam a favor dos reis, eles falavam contra os reis. Então eles não tinham o apoio dos reis, eles não tinham o sustento dos reis, como Elias não teve, Eliseu também não teve. Eliseu não era um homem que aceitava suborno, porque quando Naamã, isso está lá na frente do capítulo 7, vai oferecer dinheiro, ouro e prata para Eliseu, Eliseu recusa, porque Eliseu não aceita suborno, ele sabe que o dom não é dele, o dom é de Deus, e ele não queria tirar vantagens com aquilo. Eliseu não vem a se corromper. Então a morte deste profeta, a morte deste homem, é um problema grande demais para aquela viúva. Olhe para mim, a primeira coisa que eu aprendo é que crente também pode ter grandes problemas. A nossa vida não está isenta de problemas, a nossa vida não está isenta de desafios. Não é porque eu sou pastor, não é porque você é do círculo de oração, não é porque você ora todas as madrugadas, que a morte não pode bater na tua porta, que a doença não pode bater na tua porta, que os infortúnios da vida não podem bater na tua porta. Aquela mulher estava numa situação tão difícil, uma situação que talvez ela nunca estivesse passado. Todos nós podemos passar por problemas que nós nunca passamos, que nós nunca imaginamos, que nós nunca esperamos. Ninguém sabe a hora que o mal vai bater na sua porta. Essa era aquela situação daquela mulher, e não havia, queridos, uma resposta pronta. Aquela mulher vai até Eliseu, ela clama a Eliseu. Clamar é gritar, significa que ela já estava no seu nível de desespero. Talvez o credor tenha dito: ó, não passa dessa semana, ou tu arruma o dinheiro, porque a próxima vez que eu vim aqui é para levar teus filhos. Tu arruma o dinheiro, porque agora não tem mais conversa, já vou vir com os carros e cavalos e os meus soldados para levar os teus filhos. E quando isso, querido, bate no ouvido daquela mãe, o desespero bate no seu coração, o temor bate no seu coração. E o que aquela mulher vai fazer? Ela sai desesperada da sua casa, ela vai gritando, ela entra na casa do profeta gritando: Eliseu, meu marido, teu servo morreu. Tu sabes que meu marido era crente, tu sabes que meu marido orava, meu marido estava todos os dias na igreja contigo. Por que isso me aconteceu? Por que Deus deixou meu marido morrer? Por que eu estou endividada? Por que agora Deus está me deixando perder meus filhos? O credor quer levar meus 2 filhos, Eliseu. E aí você imagina que o profeta vai se importar. Você imagina que o profeta vai se levantar e vai dizer: vou dar um jeito, vou conversar com o rei, vou conversar com o sacerdote, vou conversar com alguém que possa resolver o seu problema, que possa resolver a sua situação. Só que o problema era inédito, o problema era difícil, queridos. O tempo da dívida estava esgotado, a execução da dívida seria imediata. Ali no direito nós vamos chamar de penhora, de incorporação de bens. É o momento mais difícil da vida do devedor, quando sua casa é penhorada, quando seu carro é penhorado, quando seu salário é penhorado, e ele perde o poder sobre os seus bens. E aí, se ele não paga a dívida num determinado tempo, existe a adjudicação, onde aqueles bens serão tomados por aquele a quem ele devia. E a viúva não tinha uma saída.
A viúva não sabia o que fazer. O bem mais precioso que ela tinha eram os seus filhos, que talvez ela guardasse. Meus filhos vão cuidar de mim, e agora os seus filhos vão ser levados. O que seria daquela mulher sem os seus 2 filhos? Que seria quem trabalharia, quem traria provisão para dentro de casa. Queridos, situações que fogem ao natural pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com todos nós. Agora é a maneira de reagir que vai fazer toda a diferença. É a maneira de nós reagirmos a essas situações, é como nós tratamos essas situações que vai fazer toda a diferença. Diante de uma situação difícil, como nós vamos reagir? Se você é a mesma água onde se coloca o café, coloca a cenoura, coloca o ovo, coloca a batata. Você coloca a batata, a água permanece e a batata amolece. Você coloca a cenoura cozinha, amolece, a água permanece. Mas se você coloca a água, se você coloca o café, a água não é mais água, vira, porque o café muda a água. Se você coloca o ovo, ele não amolece, ele endurece sob o calor. Quanto mais tempo passa, mais duro ele fica. Se você pegar um ovo puro e tacar na testa de alguém, ele quebra, mas se pegar um duro, ele derruba a pessoa, ele vira uma árvore. Então ele reage de uma forma onde ele se fortalece, onde ele se endurece. Então é essa forma. Olhe para mim, a água representa a sociedade, a água representa o mundo, que está em fervura, que está em aquecimento. E nós, como seres humanos, não interessa se somos crentes, se não somos, não interessa se oramos mais ou se oramos menos, não interessa, meu amigo, muitas das vezes, se a gente vem à igreja 3 dias por semana ou não. Mas vai interessar a sua forma de reagir na hora do problema. E aí talvez haja diferença de quem ora mais e de quem ora menos, de quem congrega mais, de quem congrega menos, de quem serve a Deus, de quem não serve, porque isso determina também a nossa forma de reagir. Porque aquela mulher, se ela não fosse uma das mulheres dos filhos dos profetas, se ela não conhecesse Eliseu, ela ia gritar como uma louca na rua, desesperada, sem saber para quem estava pedindo, para quem estava gritando. Quem estava entendendo? Mas se ela sabe quem é o profeta, quem é o Deus do profeta, e ela sabe a quem o marido dela temia, apesar de ser um clamor, apesar de ser um grito, mas não é um grito e não é um clamor aleatório, é um grito direcionado, é um clamor direcionado, é uma atitude proposital. Entenda essa palavra, eu vou repetir para você. É uma atitude proposital. Porque a solução dos problemas, elas passam por um propósito. As ações que nós tomamos, elas precisam ser ações propositais, elas precisam ser direcionadas, elas não podem ser aleatórias, elas não podem ser jogadas ao vento, elas precisam almejar e serem direcionadas para provocar a resposta que nós queremos que elas produzam. E aquela mulher não vai diante do rei, aquela mulher não vai diante de um colega, aquela mulher não vai nem diante de um outro profeta, um aluno de profeta, mas ela vai diante daquele que ela sabe que tem comunhão com Deus e que fala com Deus face a face. Aleluias. Aquela mulher vai buscar uma resposta do céu. Quando falta, olha para mim, quando faltam as respostas naturais, nós precisamos invocar a resposta do sobrenatural. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E aí eu vou passar para o segundo ponto para você entender. Causas impossíveis demandam respostas sobrenaturais. Causas difíceis e impossíveis demandam provocar o sobrenatural. Não resolve, meu irmão, ficar inerte, não resolve ficar lamentando. É preciso tomar uma atitude, é preciso tomar uma ação.
Nós precisamos evitar o conformismo. Quando você está num problema, aquelas pessoas, muitas das vezes, que não tem Deus, e não tem uma palavra de Deus, aquele crente frio, que não tem experiência com Deus, aquela crente fria, que não tem experiência com Deus, ela vai dizer para vocês: minha irmã é assim mesmo, você não é a primeira e nem a última, isso acontece com todo mundo, vai passar, boba, vai passar, boba, fica tranquilo, deixa que o tempo vai resolver. Deus não nos deu tempo para resolver coisas, Deus deu a gente para resolver coisas no tempo. Vou repetir para você entender. Deus não nos criou para o tempo resolver coisas na nossa vida. Deus nos criou para resolver problemas no tempo que Ele nos dá aqui. Somos nós que provocamos no tempo as mudanças. Somos nós que provocamos no tempo que Deus nos dá aqui os milagres. Somos nós que fazemos mudar os tempos e as estações pelo poder de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos admitir que o inimigo determine como nós vamos reagir. A proposta do inimigo é que a gente reaja como a batata na água quente. A proposta do inimigo é que a gente reaja como a cenoura na água quente. Ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, o Senhor veio para assumir o controle do mundo, o Senhor veio para reinar, e o Senhor vai morrer, Jesus, o Senhor vai passar pela cruz, o Senhor vai sofrer. Não precisa não, eu te dou tudo isso, só me adora aqui. O que é isso? Te amoleça na minha frente. Eu vou esquentar coisas sobre você, Jesus. Eu vou te perseguir, eu vou te apedrejar, eu vou levantar gente para te criticar, eu vou levantar os que vão pregar o Senhor na cruz, que vão te matar. Mas se o Senhor não quiser sofrer isso, só ajoelha aqui que tudo isso eu te dou. O papel do diabo é facilitar as coisas para dominar a gente. E tem muita gente correndo atrás de vida fácil. Tem muita gente correndo atrás de vida leve. Tem muita gente achando que cristianismo é brincadeira. Tem muita gente achando que cristianismo, queridos, é parte de diversão. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus nunca disse que nós estaríamos num parque de diversão. Ele diz: eu vim lançar fogo à terra, e como eu gostaria que já tivesse os céus. Ele diz: eu estou estabelecendo um confronto, não fora, mas dentro. O pai vai levantar contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, o irmão contra o irmão. Vai haver guerra, vai haver batalha. E eu pergunto essa noite: quem é você nessa guerra? Quem é você nessa batalha? Você é aquele que está levantando bandeira branca? Você é aquele que está se rendendo? Ou você é aquele que está levantando a espada dizendo: inimigo aqui não, Satanás aqui não, inferno aqui não, estou machucado, estou ferido, estou cortado, mas estou de pé. Aquele que me chamou me fortalece. Eu vou continuar na guerra, eu vou continuar na batalha, eu vou continuar lutando. Eu não vou entregar meus filhos. Qual era o propósito daquela mulher? Os homens queriam os filhos, era a solução fácil. O inimigo quer a solução fácil. Entrega os filhos, vão servir lá por 6 anos. 6 anos os escravos são livres, eles podem voltar para casa, a dívida está paga. Toda dívida vai ser paga. 6 anos eles vão servir, vão ser escravos, depois voltam. Parece que passa rápido, passa. Mas aquela mulher era resignada. Meus filhos não nasceram para ser escravos. Meu marido temia o Senhor. Meu marido servia ao Senhor. Meus filhos não serão escravos. Olhe para mim, eu quero ser profeta de Deus na tua vida nesta noite. Você está aqui comigo nessa noite para ser abençoado. Você está aqui comigo nessa noite para ser abençoado. Você está aqui comigo nessa noite porque Deus tem um tempo de milagre para a tua vida. Você está aqui comigo nessa noite porque Deus quer uma mudança radical na tua vida. Deus preparou essa mensagem, foi para você, não foi para outro não, foi para você. Levante a tua mão, não entrega o que é teu. Não entregue o que é teu, não abra mão do que é teu. Não abra mão do que Deus te deu. Não abra mão da
tua vida, não abra mão da tua casa, não abra mão dos teus filhos, não abra mão da tua vida espiritual, não abra mão do que é Deus. Deus tem um tempo de vitória para a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente não é extraterrestre, a gente não veio de outro planeta, mas nós temos contato com o céu, com Deus do universo, aleluia. Nós não somos fisicamente maiores ou melhores do que outros seres humanos, mas nós temos uma vida no Espírito. Quando esse corpo físico não pode, quando o terrestre falha, o celestial é acionado, o Espírito é acionado, e nós alcançamos o sobrenatural de Deus. Aleluia. Nós entendemos que há um Deus do céu, que para Ele não há impossível. Nós conhecemos um Deus do céu, que operando Ele, quem impedirá? Eu vou repetir, porque o Espírito me aciona aqui nesta noite com alguém que está desistindo de alguma coisa. E o Senhor está mandando a te dizer: operando eu, quem impedirá? Não desista. Eu vou repetir porque alguém vai ouvir esse vídeo. Deus está mandando te dizer: operando eu, quem impedirá? Use o teu poder de acionar os céus. Use o teu poder de acionar os céus. Aciona pela fé, aleluia. E Deus vai fazer na tua vida aquilo que você não consegue enxergar pelos olhos materiais, mas o teu espírito vislumbra nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Terceira coisa que eu quero que você aprenda: causas difíceis demandam seguir instruções. Causas difíceis demandam seguir instruções. Nós estamos vivendo um tempo de muita displicência, muito déficit de atenção, muita incapacidade de seguir instruções, de seguir comando. E causas difíceis, meus irmãos, demandam instruções, demandam atitudes ordenadas. Se nós não tomarmos uma ordem, se nós não seguirmos instruções, nós não alcançamos aquilo que nós precisamos alcançar. Versículo 2, por favor. A mulher chega diante do profeta e espera uma resposta pronta do profeta. É bom ter resposta pronta. Muitas pessoas chegam diante de um advogado e levam o seu problema e dizem: e aí, o que o senhor diz? Dá para resolver isso? É causa ganha? Eu sempre digo: a causa ganha só está na cabeça do juiz. É ele que decide. Não existe resposta pronta. O que existe aqui é processo. E processo demanda instrução. Processo demanda seguir regras. Processo demanda conhecer lei. Processo demanda conhecer a lei processual, a lei material. E ainda a instrução para conseguir convencer o juiz de que sua causa é ganha, de que o direito é seu, de que você merece ser contemplado com uma decisão que te favoreça. Então, queridos, não existe sucesso sem processo. Não existe vitória se a gente não conseguir primeiro conhecer o Deus que você serve, o que Ele determinou para a sua vida. Não existe vitória se você não conhecer a lei desse Deus e as instruções que esse Deus te dá para que você tenha uma vida de vitória. Eliseu, meu marido morreu, querem levar meus 2 filhos. Como é que é, senhora? O que eu posso fazer para a senhora? Que resposta dura, irmão. Eu imagino se eu der uma resposta dessa para alguém na BR, estou indo embora, que pastor grosso, que pastor que não se importa, que pastor que não tem sentimento. Olha, fui falar com ele, ele disse: o que ele pode fazer por mim? Dali mesmo já fecha a cara e já vai embora.
te hei de fazer? Aí Eliseu pergunta: dize-me o que tens em tua casa. Se fosse sobre nós, se o ímpio prospera, eu que sirvo a Deus, por quê? Tem que prosperar. Comigo deve ser tudo, ó, não pode ter nenhum problema. Deveria ser a reação daquela mulher, mas aquela mulher responde: tua serva. Eita glória! Ela tem uma dificuldade, ela tem um problema, o marido era servo, ela não deixou de ser serva. Ela não foi reclamar direitos trabalhistas com Eliseu, ela foi reclamar direito espiritual, porque pessoas que têm conhecimento espiritual, que têm vida espiritual, pessoas que estão num patamar um pouco mais elevado da vida espiritual, eles sabem que não vão agir conforme a carne, mas eles vão agir conforme o Espírito. Então aquela mulher, ela dizia: tua serva não tem nada em casa, ela ainda é serva, ela não deixou de ser serva. Eu pergunto para você continuaria sendo serva? Você continuaria sendo servo numa situação dessa? Toda essa tragédia batida, quantas das vezes nós nos colocamos a reclamar, mas o que adiantou? O que adiantou fazer? O que adiantou servir? O que adiantou ser crente? O que adiantou reger o conjunto? O que adiantou estar no grupo de louvor? O que adiantou ser do círculo de oração? O que adiantou ser um pregador? O que adiantou pregar no culto ar livre? O que adiantou fazer a obra de Deus? Quantas das vezes num momento como esse a gente murmura, mas ela ainda continua sendo serva. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, talvez a tua vida tenha alguma coisa mal resolvida que precisa ser resolvida, mas a pergunta do Espírito Santo é: você ainda tem coragem de dizer que é servo do Senhor? Você ainda tem coragem de dizer que é serva do Senhor? Você ainda pode adorar ao Espírito Santo? Você ainda pode adorar a Deus esta noite? Aleluia! Se pode, adora a Ele, glorifica o nome dEle. Aleluia! Coisas difíceis, causas difíceis demandam instrução. Aleluia. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia. Aquela mulher não vai dizer: meu marido temia o Senhor. Amados, quando quem tem a palavra, preste atenção nisso, quando quem tem a palavra se encontra com quem está disposto a obedecer a palavra, o ambiente do milagre começa a surgir. Aleluia. Quando o profeta encontra alguém que tem ouvidos para ouvir e obedecer a profecia, um ambiente de milagre nasce, surge, e o sobrenatural de Deus vai acontecer ali. Não tem lei da gravidade, não tem, queridos, nenhuma lei, aleluia, que possa alterar, que possa mudar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia. Que tens em casa? Tua serva não tem nada. A primeira impressão é essa, que a gente às vezes tem diante de um problema difícil: eu não tenho a solução, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada. A mulher dizia que não tinha nada, senão uma botija de azeite. Uma botija de azeite. E aí o Espírito Santo falou comigo: diga para a igreja que pode não ter nada, mas tem uma Bíblia. Isso aqui é fonte de milagre. Tem uma Bíblia na cabeceira da tua cama, tem uma Bíblia na tua estante, tem uma Bíblia fechada, uma Bíblia aberta, tem uma palavra de Deus que pode ser liberada na tua vida. Aleluia! Tem um cantinho de oração na tua casa. Aleluia, ainda tem condição de dobrar os joelhos. Se não tem condição de dobrar os joelhos, tem condição de levantar a mão para o céu. Ainda tem um restinho de fé ainda para clamar os céus. Se clamar, os céus vão se abrir. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, ainda tem um pouquinho de unção, pode parecer estar no fim,
Pode até ter tempo que Deus não fala contigo. Pode até ter tempo que você não fala em mistério. Pode até ter tempo que você não é renovado, que você ainda não é renovada. Mas a centelha dele ainda está aí. Ainda há um pavio fumegando. Ainda há um pouquinho de azeite. Ainda há um pouquinho de azeite. Ainda há um pavio que fumega. Ainda há um carvãozinho incandescente lá no fundo. Provoca ele aí. Provoca ele aí. O milagre vai acontecer sobre a palavra profética liberada sobre a tua vida. Glória, 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 glória. Quando ela disse tem um pouquinho de azeite, o profeta disse: siga as instruções. Quais são as instruções, profetas? Vai nos teus vizinhos, toma vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, entra para a tua casa, tu e teus filhos, fecha a porta e deita azeite sobre as vasilhas. O que eu aprendo, queridos? Nós estamos vivendo um tempo que tem muita gente que está querendo buscar a solução lá fora, mas as vasilhas lá fora estão vazias. O barulho lá de fora não é o barulho de milagres, não é o barulho de suficiência, é o barulho de lá está vazia. As pessoas estão se servindo do barulho, estão se servindo da técnica para dizer que tem alguma coisa, mas estão pior do que a viúva, porque a viúva ainda tem uma botija de azeite, mas lá fora os vizinhos estão com tudo vazio, as vasilhas estão vazias. Às vezes você acha que o teu problema é grande, o teu vizinho é maior. Não é você que vai emprestar vasilha para ele, é ele que vai emprestar vasilha vazia para você. Porque o milagre vai acontecer dentro da tua casa e não fora da tua casa. Eita glória, eu posso ouvir mais um glória a Deus, mais um aleluia. O milagre vai acontecer do lado de dentro da sua casa, não é do lado de fora. O milagre não vem de fora, o milagre já está aí dentro. O grande problema nosso, meus irmãos, é ficar esperando que o milagre venha de fora, é ficar esperando o congresso, é querer viajar, é querer o pregador famoso, é querer a cantora famosa, é querer que aconteça o extraordinário. Vamos convidar alguém, vamos trazer alguém, vamos buscar alguém. Deus está dizendo: o milagre está aí dentro, o milagre está aí dentro, o milagre está aí dentro, o milagre está aí dentro. Comece a provocar milagre, traz vasilhas vazias, porque eu vou multiplicar o azeite, eu vou multiplicar o azeite, eu vou fazer milagres. Aleluia. Nós não podemos confiar nos de fora, nós não podemos, nosso negócio é esperar, aleluia, que Deus vai fazer com os que estão do lado de fora. Não. Deixa eu dizer para uma coisa: um simples culto de um domingo como esse pode trazer o extraordinário de Deus para a tua vida, pode trazer uma nova realidade para a tua vida, pode mudar completamente a sua vida mediante uma palavra profética, se você crer. Deus está disposto a fazer algo maior e sobrenatural na sua vida. Os que o de fora tem pode te servir apenas emprestar vasilhas vazias, mas é com você que está o azeite. Ei, deixa eu repetir: é com você que está o azeite, é com você que está o azeite. É a partir de você que vai acontecer o milagre, é a partir de você que a multiplicação de Deus vai vir sobre a tua vida. Aleluia. É você que vai encher as vasilhas deles, e não eles que vão encher as suas vasilhas. É você que vai dar para eles, e não eles dão para você, porque a palavra profética será liberada sobre a tua vida. Aleluia. Eu estou partindo para a conclusão para a gente orar. Uma vida de vitória, ela envolve
atitudes empreendedoras. O que é isso, pastor? Passa para o versículo 5. Uma vida de vitória, ela envolve atitudes empreendedoras. Irmãos, o crente tem que ser um empreendedor no reino dos céus. Além de ser na vida social, econômica, ele tem que ser na vida espiritual. A vida espiritual é um empreendimento. O Senhor Jesus conta as parábolas do talento. O que é as parábolas do talento? Empreendimento. O Senhor Jesus conta a parábola da semeadura. O que é a semeadura? Você tem uma espiga de milho, está na tua mão, você decide comer ou plantar. O que é que vai te dar mais lucro, comer ou plantar? Mas para plantar tem que ter coragem. Se você pensar, será que vai nascer? Será que a terra vai produzir? Será que vai chover? Será que o adubo está bom? Você vai guardar a semente ou comê-la e perdê-la. Mas o empreendedor, ele multiplica, ele acredita, ele lança a semente sobre a terra. Eles traziam as vasilhas e ela enchia. Versículo 6. Cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. E o azeite parou. O azeite só multiplica enquanto há vasilha. Por isso que o máximo que você puder, empreenda, alargue as tuas tendas, crie espaço para Deus operar na tua vida, crie ambiente para Deus operar na tua vida, crie recipientes para Deus operar na sua vida. Se você está buscando algo de Deus, se você está esperando algo de Deus, acredite que Deus vai fazer e prepare os recipientes para receber aquilo que Deus, aleluia, vai fazer na tua vida. O último versículo, versículo 7. Encheu, parou o azeite. Ela vai voltar ao profeta. Então veio ela, porque instruções, o profeta só diz: feche a porta, pegue vasilhas emprestadas, feche a porta e comece a derramar o azeite da tua botija nas botijas vazias que os teus vizinhos te emprestaram. Ela seguiu a instrução até aí. Mas e agora? O que é que eu vou fazer com esse monte de azeite? Azeite era alimento, azeite era medicamento e azeite era combustível. Mas ela tinha uma dívida. A dívida era dinheiro, tinha que pagar o credor. Não sabia talvez se aquele azeite daria para pagar, se ele levasse aquelas botijas, como que seria. Mas ela volta ao profeta. Ela não vai no credor: agora eu tenho azeite, vou te dar 10 botijas de azeite e pagar a dívida. Não. Ela volta ao profeta, porque o milagre aconteceu, mas ela precisa de instrução de como fazer. O grande problema de muita gente é pegar a instrução pela metade e achar que está resolvido o problema e pronto. E aí você perde. Aí às vezes você joga a bênção fora, porque pegou a instrução pela metade. É preciso pegar a instrução completa. E às vezes o profeta não vai dar a instrução completa exatamente para provocar o seu retorno. Por que Deus mandava apenas um maná? Ele deixa um espaço, ele deixa um vazio. A mulher tem uma dívida, até então ela esqueceu da dívida, está enchendo vasilha de azeite, mas tem uma dívida para pagar. Como que eu vou pagar? Ela enchia as vasilhas, mas não sei o que fazer. Onde que eu vou? No profeta. Aleluia. Deus quer você perto dele, quer te dar a instrução completa. Não execute as instruções, não execute as coisas daquilo que Deus ainda não falou com você. Espere a instrução completa. Não passe do limite. Ele mandou só encher as vasilhas. Agora pergunte a ele o que vai fazer com as vasilhas cheias. Porque ele já te demonstrou que era para fazer com as vasilhas, era para encher. E uma botija de azeite encheu todas aquelas vasilhas. Mas agora o que vai fazer com as vasilhas cheias? Aí ela volta ao profeta. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus
E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. 3 coisas, e eu encerro aqui. Vai e vende. Vender não é fácil, gente. Vender é um trabalho. Vender tem que ter marketing. Vender tem que conquistar o cliente. Vender tem que saber onde é que está alguém que tem dinheiro para comprar. E eu imagino que na vizinhança daquela mulher, se estava todo mundo com vasilha vazia, ou não tinha dinheiro para comprar azeite, ou não tinha azeite para eles comprarem. E você sabe qual era a principal situação? Israel estava entrando numa crise econômica terrível, e certamente não tinha azeite em lugar nenhum, e tinha muitos clientes para comprar azeite. E o preço do azeite, irmãos, estava igual a gasolina no Brasil. Pior do que na pandemia, né? Então quem tinha para vender, ia lucrar. Por isso ele diz: vai e vende, porque o azeite agora está lá em cima, está superfaturado, tem muito cliente para comprar. Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher que era uma viúva, fadada à depressão, tendo seus filhos sendo levados pelos credores, era a mulher de um profeta. Vou colocar a mulher de um pastor, que só sabia vir para a igreja, cantar, adorar e vir para o sítio de oração, e não sabia fazer outra coisa. Fazer comida para o marido e pronto, vir para a igreja. Era aquela vidinha de igreja. Já viu que é a vida de igreja? Agora o profeta diz: vai ser comerciante, vai ser empreendedora, monta um posto de combustível, monta um armazém de azeite, vende azeite, vende azeite, vende azeite. Aleluia. E aí, queridos, aquela mulher agora tem uma atividade, aquela mulher agora tem uma empresa, aquela mulher agora tem um empreendimento. A vida daquela mulher, de uma viúva pobre, de uma viúva, queridos, sofrendo a angústia da viuvez numa sociedade como era a sociedade judaica, de uma pessoa alienada socialmente, de uma pessoa vulnerável socialmente e economicamente. Agora ela vai vender azeite, aleluia. Agora ela vai comercializar, agora ela vai ser reconhecida como uma pessoa que tem um dos produtos mais caros da nação de Israel. Me escute nessa noite, deixa eu ser profeta de Deus na tua vida. Deus quer mudar a tua história, quer te tirar dessa depressão, desse estado de vulnerabilidade, desse negócio de que nada acontece na tua vida, de que você não pode. Deus quer mudar a sua história. Fica de pé comigo para eu terminar na hora certa. Vender não é fácil, mas sobre a palavra profética vende. E eu imagino que aquela mulher agora vende e compra mais para revender, porque agora a multiplicação é só uma questão de sabedoria dela. Eu vendi, eu vou encomendar agora de quem tem e manter o processo, aleluia. E aí ele diz: paga a tua dívida. Irmãos, quem deve é menor do que quem recebe. Nós temos que ter cuidado, queridos, com os credores. O credor, ele sempre será uma autoridade sobre nós. A quem a gente deve, a gente fica humilhado diante dele. Aquela mulher tinha um credor, e o credor a humilhava. E aí eu quero trazer isso para o mundo espiritual. Cuidado com as dívidas espirituais. Cuidado com as legalidades do mundo espiritual, principalmente na área financeira. Não dê legalidade no mundo espiritual da tua vida financeira. Não dê legalidade para os demônios na tua vida financeira. Consagre os teus bens ao Senhor. Consagre o teu dinheiro ao Senhor. Consagre a tua vida financeira ao Senhor. Se converta ao Senhor inteiramente, inclusive nas suas finanças, para que os credores não venham tomar o que é seu.
Desenvolva a virtude da liberalidade, desenvolva a virtude da gratidão, contribuir a ser grato com Deus pelo que Ele coloca na nossa mão para administrar. Isso é mordomia espiritual. Aleluia. Paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. A viúva e os filhos agora precisavam multiplicar azeite continuamente. Eles teriam uma fonte de rendimento constante. E aí olhe para mim, para eu terminar. Mais difícil do que receber o milagre é manter os efeitos do milagre, porque receber o milagre depende da fé e de Deus. Se você tem fé em Deus, o milagre acontece. Mas manter o milagre, meu irmão, depende de sabedoria espiritual, para você não perder aquilo que Deus te deu. Muita gente recebe, mas perde. Quantos milagres acontecem na nossa vida e a gente escapuliu, perdi, porque não teve sabedoria. Quando o profeta diz, tu e teus filhos vivei do resto, ele está dizendo, não perda o seu milagre, não jogue fora o seu milagre, não troque o seu milagre, aleluia, mas construa uma fonte de milagre. Vou falar de novo para você entender. Não apenas use o milagre momentaneamente, mas através do milagre que Deus fez na tua vida, construa uma fonte de milagre, transforme-se numa fonte de milagre, seja um provocador e uma provocadora de milagres, aleluia. Deus quer te fazer uma fonte de milagre, Deus quer te fazer um provocador, uma provocadora de milagres. Pastor, e como é isso? Queridos, a cruz de Cristo é a caneta que assinou o nosso acesso à fonte de milagres. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quando Jesus dá aquele grito, Pai, está consumado, aleluia, Ele está dizendo, eu estou liberando a fonte de milagres. Eu estou rasgando o véu, estou criando acesso. Eu estou criando acesso, eu estou criando acesso, eu estou criando acesso. A palavra mais falada nos nossos dias é acesso, é acessibilidade. Tem que dar acesso, tem que dar acessibilidade. Deus já liberou acesso para você lá na cruz. Deus já liberou acesso ao céu. Deus já liberou acesso ao trono. Deus já liberou acesso à bênção. Deus já liberou acesso à vitória. Deus já liberou acesso ao milagre. Viva a vida de milagre! Você é propriedade de Deus. Apocalipse 5, 9, 10 diz, eles cantavam-lhe um cântico novo com essas palavras: o Senhor é digno de receber o livro e quebrar os seus selos e abri-lo, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação, e os reuniu num reino e os fez sacerdotes do nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia! Olha o que ele comprou com o seu sangue. Ele comprou o nosso acesso, Ele comprou a nossa vida, Ele comprou a nossa posição. Preste atenção, quando Ele morreu, venceu a morte por mim e venceu a morte por você. O maior problema nosso já está resolvido por Jesus. Ele venceu a morte, Ele nos deu poder para expulsar demônios. Na batalha espiritual, o milagre está determinado, a vitória já foi conquistada. Ele disse: se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Em um ataque à saúde, Deus tem determinado o milagre, e porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tudo que pedis ao Pai em meu nome, aleluia, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma vida de vitória é uma vida acima do natural. Uma vida de vitória não é uma vida sem problema, mas é uma vida acima dos problemas. Vou repetir: uma vida de vitória não é uma vida sem problema, mas é uma vida acima dos problemas. Não é uma vida sem dificuldade, mas é uma vida por cima das dificuldades. Deus quer te levar a esse nível. Aleluia. O Espírito Santo quer te conduzir ao nível mais alto nesta noite. O Espírito Santo quer te conduzir, aleluia, ao nível mais elevado na sua posição espiritual.
Quem sabe você está buscando um milagre, mas Deus está dizendo: não será somente um milagre, mas ativarei o seu acesso à fonte de milagre. Você não terá um milagre, você será portador de milagres. Quem crê nessa palavra, sai do seu lugar e vem aqui à frente, porque eu sinto a unção, eu sinto a graça envolvendo a minha vida aqui nesta noite. Aleluia. Você será o milagre que muitos esperam. Você será o reino de Deus em movimento. Você será o operar do sobrenatural de Deus. Deus te traz para um nível de provocador de milagres.